Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Juliana, sou acadêmica do curso de História da Universidade de Passo Fundo e sou estagiária aqui do Museu Histórico Regional. O museu pertence à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Agora, por conta da pandemia, o museu se mantém fechado. A gente espera que as coisas melhorem logo para que a gente possa retornar às atividades, para que a gente possa continuar recebendo visitação. Quem se interessar em visitar o museu após a pandemia, a visitação é gratuita, é só chegar. A gente está preparando bastante coisa legal, vai ter bastante novidade. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aqui do museu, que a gente vai publicando tudo ali. Bom, a nossa live de hoje vai ser o encerramento da exposição sobre o Instituto Educacional. A gente iniciou essa live semana passada, mas deu alguns probleminhas técnicos e aí a gente não conseguiu terminar ela. Ela foi transferida para hoje. Eu já quero pedir para vocês que se der algum probleminha no áudio ou aqui na nossa imagem, tanto na minha quanto da Bruna, nossa convidada, vocês comentem aqui, que aí fica mais fácil para a gente ir se organizando. Bom, a nossa live vai ser então o encerramento da exposição do Instituto Educacional. Agora em 2020 completou 100 anos de história e o museu recebeu no seu espaço expositivo então essa exposição que contou um pouco da trajetória do museu. Quem não teve a oportunidade de ir até o museu, conhecer um pouquinho mais da história do IE, a nossa convidada de hoje então vai contar um pouquinho aqui para nós sobre a trajetória dessa instituição. Vamos só esperar a Bruna entrar e pedir o convite aqui para nós, que aí a gente já inicia. Qualquer coisinha no áudio vocês vão avisando, tá? Que aí fica mais fácil para nós. Não sei se a Bruna já entrou aqui. Vamos só esperar um pouquinho. Ver se a Bruna... Aqui. Vou só aceitar. Olá, tudo bem, Juliane? Tudo bem. Bom. Eu já me apresentei agora no início, então se tu quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Sim. Então, meu nome é Bruna Zardo Becker, eu sou graduada em História pela UPF. Eu participei do grupo de pesquisadores que ajudou na pesquisa sobre o IE e também ao fazer o livro. E atualmente eu sou pesquisadora junto com a ARQUE, Assessoria Histórica. Tá bom. Vamos iniciar. Então, eu vou te fazer as perguntinhas, aí tu pode ir respondendo bem tranquila, tá? A gente tem tempo. Bom, para começar, então, eu queria que tu explicasse para nós como que foi essa influência metodista em Passo Fundo na criação da instituição. Como que foi esse processo de formação e desenvolvimento da escola naquela época? Sim. Acho que antes de começar, de fato, em 1920, que é quando a escola é criada, é importante ter um pouco de contexto, assim. Então, acho que, voltando um pouco atrás, o metodismo ele é essencial para entender a criação do IE. Por quê? O metodismo, a igreja metodista, ela é uma igreja evangélica. A igreja metodista que fazia missões no Brasil de evangelização era a igreja dos Estados Unidos. E qual que é a importância da educação para eles? Assim como outras vertentes evangélicas, existe uma importância muito grande dada a que o fiel tenha uma certa autonomia e possa ler a Bíblia, por exemplo. E isso só é possível quando a pessoa é alfabetizada. Então, essa ideia de educação, ela está sempre vinculada nessa época, no século XIX, quando começam as missões no Brasil de evangelização. Então, eles vinculam a evangelização e a educação. Então, para evangelizar, nós também precisamos educar, para que as pessoas saibam ler, para que as pessoas possam ler a Bíblia. E por um outro motivo também. Existiam poucas escolas no Brasil, boa parte das pessoas era analfabeta, e criar uma escola, ou criar atividades educacionais, ela aproximava as pessoas. Isso também poderia ser uma forma, um instrumento de
trazer essas pessoas para perto da igreja. Então, nesse contexto, no Brasil, já no século XIX, são fundadas as primeiras escolas metodistas. E no Rio Grande do Sul, essas missões, elas iniciam principalmente no último quartel do século XIX. Então, ou seja, depois 1870, que também são quando são criadas as primeiras escolas metodistas no Rio Grande do Sul. O IE não é a primeira delas. Então, essas missões, que tinham um propósito evangelizador, esses missionários, boa parte deles vinda dos Estados Unidos. Importante já deixar marcado, sinalizado essa influência dos Estados Unidos nas missões. Eles começam a adentrar o interior do Rio Grande do Sul e em Passo Fundo, nos primeiros anos de 1900, começam as primeiras atividades evangelizadoras. Em Passo Fundo, Soledade, muitos dos pastores vindos de Cruz Alta. E nesse momento começa a surgir a comunidade metodista em Passo Fundo. Essa comunidade vai crescendo, vai ganhando tamanha importância, que em 1911 a igreja, enfim, os conselhos da igreja decidem enviar um pastor para residir em Passo Fundo. E assim a comunidade vai crescendo. Em 1915, eles enviam um missionário que é peça-chave, assim, para a gente também começar a entender a ideia da criação do IE, que é o pastor Jerome Daniel. Ele é dos Estados Unidos, ele frequentou a Universidade do Texas, ele mantém relações com professores e estudantes dessa Universidade do Texas, e quando ele chega em Passo Fundo, ele tem a grande missão de fundar um templo metodista. E que ele consegue realizar isso através de doações vindas de outros metodistas dos Estados Unidos. E eles fundam o Templo Metodista, que para aqueles que são de Passo Fundo e estão assistindo, é o que fica localizado na Avenida Brasil, bem no centro da cidade, perto do Banco do Brasil. Então, é ele que dá os primeiros passos e funda fisicamente a igreja. E ele vai mantendo diálogos com esses ex-alunos, com ex-alunos, missionários, professores dos Estados Unidos. Eles continuam mandando dinheiro para fortalecer o processo evangelizador que eles têm aqui em Passo Fundo. E começam as primeiras iniciativas de se pensar em criar uma escola paroquial. Pensando que, bom, conseguimos o nosso tempo, também nós precisamos conseguir algo para educar as nossas crianças, aproximar a comunidade da nossa religião. Enfim. E nisso, a Igreja do Brasil metodista, ela era vinculada à Igreja dos Estados Unidos, e nos conselhos regionais que eles tinham, eles começam a cada vez mais pedir para que os pastores percebessem na sua comunidade se havia algum tipo de possibilidade de criação de uma escola. E é aí que surge a criação do IE, que na época é IG. Então, em 1919, sai essa decisão de se criar uma escola em Passo Fundo. Então, o pastor Daniel, junto com os outros metodistas aqui de Passo Fundo, eles começam a encabeçar essa ideia e ela vai ganhando corpo. Ao ponto de que, em dezembro de 1919, a Câmara Municipal de Vereadores de Passo Fundo, ela decide doar um terreno, o terreno que hoje fica o prédio Texas do IE, que fica na Avenida Brasil. Naquela época era uma Praça Boa Vista. Então esse terreno é doado para a Igreja Metodista de Passo Fundo, para que eles construam a escola. Com a doação do terreno, o pastor Daniel, ele contata novamente esses estudantes da Universidade do Texas, metodistas, e uma ex-professora deles, falando da ideia da criação da escola. E lá nos Estados Unidos eles começam uma campanha de arrecadação de fundos. E isso vai resultar no dinheiro que eles conseguiram
para construir os prédios. Por que esses estudantes eles auxiliam? Existia uma grande comunidade de estudantes metodistas na Universidade do Texas. Eles criam um ramo da Liga Epworth. Essa liga ela existia em várias outras universidades dos Estados Unidos e ela era uma organização composta principalmente pelos estudantes que eles tinham o objetivo de organizar missões, de enviar donativos, de ser um apoio para esses missionários que estavam vindo para as Américas, alguns que estavam indo para a África também. Então, esse ramo dessa liga da Universidade do Texas, eles começam a arrecadar dinheiro. Esse dinheiro vem para Passo Fundo e é quando começa a construção dos prédios. Então, em 1919, dezembro, é feita a doação dos terrenos. Em 15 de março de 1920, iniciam as aulas, ainda sem a construção dos prédios. Essas aulas elas começam atrás da igreja metodista. Existia, onde hoje é onde é Bento Gonçalves, eles tinham um chalé de madeira, e ele é onde primeiro abriga as aulas da escola. Então, no meio tempo entre a construção dos prédios e até a construção dos prédios, enfim, eles têm as aulas atrás da igreja metodista. E em 1923, então, que é finalizada a construção dos prédios e é inaugurada, as aulas elas começam a ser realizadas lá no Boqueirão. Eu falo prédios no plural, porque hoje só existe o prédio Texas, que é o prédio que fica de frente à Avenida Brasil, que era o prédio que abrigava as aulas, a diretoria, a biblioteca, todas as funções burocráticas e de ensino da escola. Mas, na Rua Paissandu, eles conseguiram uma grande quantidade de dinheiro suficiente para construir os prédios, mas também para adquirir o terreno atrás do terreno que eles tinham. Então, o terreno de fundos do terreno que eles têm na Avenida Brasil, ele é comprado pela igreja, e lá eles fazem um prédio que hoje já não existe, que era o internato Daniel. Então, o que é esse internato? Acho que só abrindo um parênteses, o que era o internato? Internato era onde os estudantes, meninos, era apenas masculino, podiam residir. Porque a escola ela surgiu já com a intenção de ter um alto nível de excelência e que pudesse ser um centro de ensino referência na região. Então, muitos alunos que eram de Passo Fundo, mas de distritos mais longes, de outras cidades, e até mesmo de Passo Fundo, tinham essa possibilidade de residir, então, atrás da escola, no internato, que era só masculino, mas a escola, ela era mista. Então, podiam ingressar meninas e meninos. Acho que eu vou falar um pouco também, acho que talvez se alguém tiver alguma dúvida, também pode fazer nos comentários. Então, o início da escola é esse, assim. Pensando na parte institucional, ela se inicia dessa forma. Então, os donativos continuam. Em 1923 é inaugurado os prédios, mas durante toda a década de 20, a escola ela tem um processo de consolidação. Então, a cada ano que passava, pelos documentos que a gente teve acesso, os prospectos da escola, que eram como se fossem boletins de propaganda para dizer como a escola funcionava, quais os valores da escola. A cada ano que passava, aumentava as disciplinas ofertadas, aumentava o quadro de professores, porque o objetivo era sempre, cada vez mais, ser amplo, abranger quanto mais disciplinas possíveis, ofertar a educação de melhor qualidade que pudessem, para atrair pessoas de todos os tipos. Então, o IE, ele surge como uma escola confessional, sim, da Igreja Metodista, mas desde o seu princípio, a educação ela era baseada em valores cristãos, mas isso não
não era um impeditivo, inclusive sempre constava nos prospectos de que era uma escola em que qualquer pessoa de qualquer fé poderia frequentar. Então isso não era um empecilho e não era o objetivo nunca foi de ser uma escola só para metodistas. Era para ser uma escola para todos, com uma educação baseada nos grandes valores cristãos, então de honestidade, ética, respeito, mas que não fosse só para alunos, estudantes metodistas, filhos de metodistas. Tanto que teve uma grande... boa parte da comunidade escolar da época ela era de evangélicos de outras denominações, de judeus também, comunidade judaica. Elas faziam parte da comunidade escolar. E pensar alguma coisa que talvez esteja esquecendo. O IE, ele tinha uma ideia assim mais modernista, né? Ele estava um pouco mais à frente nessas questões, né? Sim. De receber meninos e de todas as religiões. Sim, o IE foi a primeira escola particular de Passo Fundo a ser mista. As outras que surgiram depois, elas eram ou masculinas ou femininas. O IE não, desde o princípio a ideia era de congregar as pessoas. Então, independente da fé, independente do gênero, claro, que existiam diferenças dada a época. No começo, as meninas tinham aulas separadas dos meninos, mas eles todos conviviam juntos. E essa sempre foi uma ideia muito forte. E como eu comentei antes, acho que os dois pilares que criam o IE é o pilar metodista, sim, a ideia da educação, a ideia de amor ao próprio, de ética, honestidade. Mas uma outra grande influência da escola é a influência da educação dos Estados Unidos. Tanto que o prédio Texas, ele é feito inspirado na Universidade do Texas. Então, existia uma influência, como vários desses missionários. Nos primeiros anos, na década de 20, 30, era muito forte a presença de vários missionários dos Estados Unidos, como diretores, pastores aqui em Passo Fundo e como professores. Então, existia uma inspiração tanto na grade curricular, nos princípios da escola, e além do apoio financeiro também. A gente sabe que depois de 1930, as arrecadações de fundos elas diminuem e não vêm mais para Passo Fundo, a escola se mantém por ela mesma, por dois motivos. Porque em 1930 é quando a Igreja Metodista do Brasil ela se torna autônoma, então ela não tem mais ligação direta com a Igreja dos Estados Unidos. E a outra é a crise de 1929, que ela, enfim, era um período conturbado economicamente, então as doações elas param, mas eles continuavam ajudando. A gente conseguiu relatos de que haviam, por exemplo, mandavam material, o IE tinha um grupo de escoteiros, e que eles recebiam materiais dos Estados Unidos, de metodistas. Então, eles tinham equipamentos de última ponta, de barraca, enfim, os materiais para acampamento. Existia essa troca material, mas também tinha uma troca intelectual, assim. Acho que vou puxar um gancho para falar. Na década de 20, é muito forte a presença desses professores e pastores dos Estados Unidos. Ela diminui em 1930, na década de 30, por causa da autonomia da igreja no Brasil, mas isso continua muito forte, até influência tanto... A ideia deles não se baseavam no que existia só no Brasil. Então, se existiam inovações metodológicas de currículo nos Estados Unidos, eles apropriavam isso e incluíam. Porque até final de 1950, uma das principais figuras assim, na história do IE foi o professor William Schiller, e ele era dos Estados Unidos. E ele foi o diretor que ficou mais tempo assim, na escola, e ele ficou, até a aposentadoria dele, em 1958, ele ficou na escola. Então, durante todo esse período, assim,
até quase 1960, existia muita influência. E isso ficava, por exemplo, evidente nos trajes escolares, às vezes, Uhum. até nas formaturas, por muito tempo. E nas décadas seguintes, mesmo após a saída do Schiller, as formaturas do IE, elas não eram formaturas como a dos outros colégios. Elas tinham essa influência dos Estados Unidos. Então, existia uma colação de grau e depois tinha um baile de formatura. Como, não da mesma forma, mas bem naquela ideia, assim, de filme de Hollywood, tinha um pouco dessa essência. Então, é forte essa influência desde, sei lá, desde a roupa da formatura, a forma como eles se portavam, a estrutura do colégio, e isso foi muito forte. Então, acho que na criação da escola, essas duas influências são muito fortes e ajudam a criar as bases do IE. Mesmo que depois isso vai se alterando, claro. Depois, em 1960, e vou comentar outra. Não sei se eu estou falando um pouco perdida. Tu quer que a gente passe para outra questão e aí a gente vai juntando? Tu que sabe, pode ficar bem à vontade. Acho que eu vou só finalizar o que eu estava pensando. É que vou falando e vou lembrando. Uhum. Tem o meu roteiro, mas eu vou lembrando de outras coisas. Sim, fica bem à vontade. Que acho que, além dessa parte, vamos dizer assim, institucional, esse breve histórico que eu falei, por exemplo, o que é uma coisa muito interessante no IE é que, eu estava falando que até 1900, até o final de 1950, a influência dessas pessoas vindas dos Estados Unidos, ela era muito forte. E depois vão começar direções locais, então, de pastores do Brasil, do Passo Fundo, direções locais. Mas qual que é a diferença, vamos dizer assim, um diferencial? É que muitos desses professores da escola e dos diretores, eles se formaram no IE. Então, existe, eu acho que dá para pensar num primeiro momento, de 1920 até final de 1950, como a criação e a consolidação da escola, a tradição da escola. Então, muito forte a coisa metodista, a influência dos Estados Unidos como um modelo de aspiração, como um modelo de inovação. E nesse tempo, foi um tempo suficiente para formar gerações de enses, que nas décadas seguintes, quando eles cresceram, se formaram, se tornaram adultos, eles retornam à escola, não mais como alunos, mas como professores no quadro dirigente. E acho que esse é o segundo momento da escola. Depois desse início da trajetória, a formação deles é tão sólida e tão afetiva também, que esses ex-alunos, eles tentam sempre retornar à escola. Então, eles vêm como... Tem muitos dos professores mais lembrados, eles foram alunos no IE quando crianças. Então, é uma coisa de geração em geração. Acho que é um segundo momento. É um momento que a tradição está consolidada, essas gerações estão formadas, elas retornam à escola para formar novas gerações, e assim consecutivamente. Falando um pouco na nossa pesquisa, falando com ex-alunos, era muito comum ouvir, porque o meu avô foi aluno, a minha mãe foi aluna, e eu fui aluna no IE. E meus filhos também vão ser. Então, essa ideia de linhagem, de família, que acho que é muito influente aí as famílias que se formam no IE, tanto de alunos que se casam e depois os filhos vão estudar na escola, quanto dessa de passar de geração em geração essa entrada no IE como uma herança familiar até. Sim. Só para terminar esse raciocínio da escola. Os alunos têm um vínculo muito forte com o IE, né? A gente percebe isso. Sim, sim. Até hoje. Tanto que a ideia do livro, ela surge de ex-alunos. Sim. Quando a gente iniciou a exposição lá no museu, ia uns ex-alunos, um pessoal bem mais velhinho, assim, idoso,
ia lá e contava que tinha sido aluno, e eles se emocionavam em contar que eles tinham participado da história do IE. Sim, muito isso. A gente teve alguns relatos, algumas memórias incluídas no livro, e era muito presente essa ideia. O IE é uma escola, mas também se torna uma família para essas pessoas. Se torna uma herança familiar. Como eu disse, é muito forte isso, de relembrarem, de manterem guardados consigo materiais da escola, símbolos da escola. Então, é como se, além das fotos de família, as fotos do IE, as fotos da escola, isso são parte da identidade dessas pessoas. Por isso que é uma escola que tem 100 anos, assim, ela se mantém não só pela sua estrutura física, mas por esse lado de memória também. Esse lado mais afetivo, né? É muito bonito isso. Bom, e tu falou antes ali que antes de ser IE era IG. Tu podia explicar para nós um pouco como que foi essa troca de nome? Então, acabo falando IE, vou manter IE, mas em 1920, quando o IE é criado, ele é Instituto Ginasial de Passo Fundo, o IG. Por quê? Fazer uma comparação bem grosseira, assim, para todo mundo compreender, se talvez não está habituado. Hoje em dia a gente tem o ensino fundamental e o ensino médio, mas isso é uma denominação mais recente. Na época, existia o ensino primário, os primeiros anos, o ensino ginasial e o posterior, que era o ensino clássico ou científico, que os alunos poderiam escolher. O ensino ginasial é o equivalente, mais ou menos, ao nosso ensino fundamental hoje, e o clássico e o científico equivalente ao nosso ensino médio hoje, de forma bem grosseira. Então, o IE surge como instituto ginasial, porque ele oferecia os cursos primário e o curso ginasial, então o fundamental. O que acontece? Além de outros cursos, eles ofereciam outros cursos, não apenas a grade normal curricular, vamos dizer assim. Eles tinham cursos técnicos também, que na época eles já ofereciam. Durante a década de 30, então, durante 1920 foi a década de consolidação da escola, da criação dos quadros de professores, muitos que continuaram na instituição por décadas. Em 1930 é o momento que o IE começa a se expandir, criar relevância regional e até nacional. Nas nossas pesquisas a gente encontrou propagandas do IE em jornais e revistas do Rio de Janeiro. Então, e a ideia deles, durante a década de 30, era de cada vez mais ampliar a estrutura da escola, para cada vez mais receber mais alunos, porque a demanda era grande. Eles chegaram a ter, em 1940, 400 alunos. Isso é um número muito grande para a época, até para hoje em dia. Então, nesse momento, é marcado por essa expansão dos cursos e eles buscam que eles possam também proporcionar o clássico científico, ou seja, um equivalente ao ensino médio. E em 1940, eles têm vistorias inspetorias federais para isso. E em 1943, por um decreto-lei do Getúlio Vargas, que era a época do Estado Novo, então era só decretos-leis, é autorizado que o IE passe a funcionar como instituto educacional. A mudança de nome porque eles conseguiram conquistar não só conquistar não. Eles podiam não só oferecer o curso ginasial, mas também o curso clássico científico. Então, não fazia mais sentido ser só instituto ginasial. Então, a mudança de nome é autorizada por esse decreto. Vou dizer o número, se alguém se interessar. Decreto 11.471, de 13 de fevereiro de 1943. Eles ganham essa autorização. Então, por isso a mudança do nome. Meio burocrático até, a mudança do nome.
Mas o IE foi um dos primeiros educandários, assim, a receber como se fosse o ensino médio, então, né, no estado naquela época. Foi um dos primeiros do estado, realmente. Isso vem também, no ano anterior, houve um outro decreto-lei que era sobre novas regulamentações do ensino. Então, eles foram se adequando, era um grande objetivo da escola, e foi, sim, um dos primeiros. E para conseguir não era simples assim. Outra coisa que o IE tinha, essas inspeções federais, para garantir que eles pudessem também oferecer os cursos clássico e científico, essas inspeções federais, elas funcionavam também para validar o curso ginasial do IE. Ou seja, qualquer estudante do IE que concluísse o ginasial, esse curso, ele era, acho que dá para pensar como se fosse um selo do MEC, assim, como se fosse de forma bem grosseira mesmo, como se fosse autorização do MEC para funcionar, significava o IG, os cursos deles, eles eram validados federalmente, e os alunos poderiam ingressar em qualquer curso superior do país. Eles tinham uma equivalência junto ao Colégio Pedro II, que é o colégio federal lá no Rio de Janeiro, que era assim, até hoje é uma referência de escola no Brasil, mas na época existia um grande prestígio. Então, o IE tinha uma equivalência, o seu curso ele era tão equivalente ao do Colégio Pedro II, e os alunos poderiam frequentar qualquer instituição no país. Isso é muito importante assim, para eles. Buscarem não só uma afirmação institucional mesmo, oficial. Com certeza, bem importante. E tu podia explicar um pouquinho para nós, então, desses cursos que o IE oferecia? Sim. Isso é um ponto interessante. De novo, voltando assim, ao momento que a gente estava pesquisando, quanto mais a gente pesquisava, mais coisas nós encontramos. E em relação a esses cursos, diferente. Então, existiam a modalidade, digamos, básica de ensino, mas o IE oferecia outros cursos técnicos. Então, eles ofereciam o curso comercial, o curso de contabilidade, ou seja, a pessoa se tornava técnico em contabilidade, um dos primeiros da região, vários técnicos contábeis da região foram formados no IE. Eles ofereciam um curso de datilografia, de instrução militar, de estenografia, e além de outros cursos não profissionalizantes, de música, de artes para os alunos. E qual que era a importância? Por que esses cursos eram ofertados? Isso vem muito dentro da ideia do que é educação, do que o IE considera importante em educação. O propósito do IE é formar cidadãos. Cidadãos que não apenas que tenham um ensino formal, mas que eles... como é que eu posso dizer? Vou me utilizar de uma dos grandes ideais da escola e uma das frases que a gente mais ouviu dos ex-alunos, que é mente sã em corpo forte. É um brocado latino e ele expressa muito bem essa ideia do IE ao formar os seus alunos. Formar cidadãos que não só tenham enfim, saibam ler, saibam escrever, mas que eles consigam ter uma visão mais ampla do mundo e que eles sejam formados com ideias de ética, de espírito esportivo, cultura. Então, existia um fomento muito grande aos esportes, porque nada era mais importante que outra coisa. Então, uma aula de música, oratória, os esportes, participar do grupo de escoteiros, tudo isso era visto como coisas que auxiliavam a educação dos estudantes.
E os cursos profissionalizantes, eles vinham nessa ideia também, de proporcionar que os alunos do IE, e não só pessoas da comunidade Passo Fundo, já que eram cursos profissionalizantes, pudessem ter uma educação de qualidade, tanto para o trabalho, mas tanto para a sua vida. E eu cito também, assim, não só os cursos, o IE, por muito tempo, ele manteve muitos clubes. O que eram esses clubes? Eram organizações de alunos, que alguns professores, eles estavam presentes, ou eram os presidentes desses clubes. Então, sempre existia a orientação dos professores, e que eram lugares em que, dependendo do que mais interessava você podia participar desses cursos. Eram cursos extra-classe. Clubes extra-classe. Então, tinha o clube Érico Veríssimo, tinha o clube literário, tinha os grupos de escoteiros, existia o clube cívico, existia a agremiação escolar, correspondente a um grêmio estudantil, que eram agremiações que os estudantes organizavam eventos para a comunidade, eles organizavam palestras, eles debatiam textos, faziam competições de oratória, e isso tudo com a ideia de educação no sentido amplo, algo que hoje em dia é muito o que é pensado na escola, né? De que escola e educação não é só as disciplinas português, matemática, mas a importância da prática física, não só para ser bom, para ser o melhor jogando alguma coisa, mas como pensar o corpo físico, a mente, a cultura, como todas essas coisas que são formadoras de caráter, formação da educação. E só um adendo para esses cursos, que é algo que eu acho que é muito interessante, como esses cursos, por exemplo, profissionalizantes de contabilidade e outros cursos que também, alguns que foram mais efêmeros, mas que eram ofertados pelo IE, a gente foi descobrindo, a gente ia achando nomes, ia descobrindo um documento aqui, um documento lá. A gente foi percebendo que vários dos professores do IE, vários dos alunos desses cursos, eles foram pessoas que ajudaram a fundar as primeiras faculdades de Passo Fundo, que depois se tornaram a UPF, a Organização para a Universidade. Uhum. A gente conseguiu perceber uma relação, perceber que talvez alguns possam pensar, qual que é a importância de estudar a história de uma instituição privada, ou que poucas pessoas frequentaram, que não foram poucas, mas, enfim, que ela está muito limitada. E, na verdade, o que a gente foi percebendo é que, enfim, estudar a trajetória dessa instituição, desses alunos, dessas pessoas, a gente conseguiu compreender muito da história da própria educação de Passo Fundo, como essas pessoas elas se inseriram localmente, regionalmente, em outras cidades aqui da região, como elas participaram ativamente da política e como elas participaram ativamente na educação, se tornando professores depois, ou então ajudando a fundar, enfim, que seria a UPF, várias das pessoas fundadores dos cursos, por exemplo, a FAC. A FAC, ela tem origem no Instituto de Belas Artes de Passo Fundo. E várias dos integrantes que fundaram a FAC, elas eram professoras do IE. Elas eram as professoras de artes, de música, de pintura. Então, isso é muito interessante, assim, de como essa ideia da escola de ser cada vez mais, de ser ampla, de abrigar cada vez mais pessoas e procurar sempre a inovação, isso também influenciou em que esses estudantes, esses professores, agissem não só dentro da comunidade do IE,
mas existe na comunidade escolar de Passo Fundo. Isso tudo foi um diferencial do IE na época, né? O IE trouxe muita novidade, coisas que talvez para o pessoal ainda não fosse tão visto, né? Sim, não, com certeza. Em parte pela influência, enfim, por ter sim um apoio por trás da escola dos Estados Unidos, mas não só por isso. Quando os professores e diretores eram de Passo Fundo mesmo, eles mantiveram isso. Acho que o que é muito importante pontuar nesse breve histórico do IE é que as ideias com que o IE foi criado, as gestões, os diretores, os professores que vieram, que cada vez iam se revezando, iam vindo mudando, entrando outros, eles continuavam na mesma linha de pensamento. Não, a gente não percebe, fulano era o diretor, tinha esse perfil. O fulano era tal diretor, mudaram tal coisa. Não, é um contínuo. Então, os sucessores e os predecessores, eles mantinham essa tradição e mantinham essa mesma ideia de continuidade. Isso, acho que isso explica um pouco da parte da força do IE. Uhum, com certeza. Bom, agora, para quem não conhece ainda, tu podia contar, explicar para nós um pouquinho sobre o lema e os símbolos do IE, Sim. que também tem uma influência do Texas, né? Sim. Talvez eu tenha sido um pouco repetitiva falando da influência dos Estados Unidos, mas é porque ela de fato foi importante. Sim, sim. Por exemplo, eu vou citar os símbolos, eu vou ver se eu consigo mostrar. Eu tô com o livro aqui, só para não ficar falando e mostrar. Os símbolos basicamente são, o lema da escola, o dístico e a flâmula, que são, o dístico e a flâmula são, digamos, os únicos símbolos físicos, materiais, o touro, o personagem do touro, o hino da escola e a ideia que eu já comentei antes de mente sã em corpo forte. Todos esses símbolos, eles são criados, claro, todo símbolo ele é criado para ser uma forma de representar aquela instituição. Normalmente a gente tem essa ideia de símbolos são coisas oficiais, institucionais, mas no IE eles têm uma presença muito forte no cotidiano dos alunos. Então, eles não são apenas símbolos oficiais, símbolos que ficam no cabeçalho da página da escola. Eles são muito mais que isso. E todos eles têm influência da Universidade do Texas. Eu já comentei que o prédio Texas, não sei como falei, o prédio Texas, ele é nomeado em homenagem à Universidade do Texas, que é o prédio que fica em frente, que fica de frente à avenida. E todos os outros símbolos, eles são inspirados. Então, tanto a própria fachada da escola, o lema deles, todos são inspirados. Qual que é o lema da escola? O lema da escola é uma frase em latim, que é Disciplina Praesidium Civitatis. Em uma tradução meio geral, a disciplina é a garantia da civilização. Isso está vinculado muito à ideia que eles têm é muito presente essa frase de liberdade com responsabilidade. Então, eles prezam muito pela liberdade, mas a ideia de que a liberdade ela vem com responsabilidade, é preciso ter responsabilidade. E o lema da escola, ele está presente no dístico, que eu vou mostrar aqui. O dístico, ele é um círculo. Talvez vocês já viram isso. Vou ver se não. Então, esse é o dístico da escola. Esse aqui, se vocês podem perceber que está Instituto Ginasial, mas quando a escola muda de nome, ele é mudado para Instituto Educacional. E no centro aqui tem o brasão da escola e o lema. Esse dístico,
ele tá, por exemplo, na fachada da escola. Quando acabar a pandemia e vocês um dia passarem pela Avenida Brasil, se vocês notarem, bem em cima, no front da escola, da fachada, tem esse dístico. E esse dístico, ele tá presente num dos símbolos que eu acho que é de caráter mais pessoal, assim, que é a flâmula. A flâmula, esse aqui, esse triângulo. Eu sei que tá ao contrário, mas... Então, é esse triângulo. Mas dá pra entender. O dístico tá aqui, e depois as iniciais da escola, aqui tá IG, mas depois muda pra IE. E o que é a flâmula? Acho que a flâmula, as coisas que a gente mais ouviu falar nas nossas pesquisas, quando os alunos se formavam, nas conclusões de curso, quando eram feito o baile também de formatura, cada estudante, ele ia à frente e ele é colado o grau, e ele recebia uma bíblia e recebia a flâmula. E por que a flâmula é importante para os alunos? Todos os momentos que eu falei dos ex-alunos, eu falo ex-alunos, porque não se pode falar ex-iense. Dentro dessa cultura da escola, não existe ex-iense. Você é um iense para sempre. Você pode ser um ex-aluno, mas você nunca vai deixar de ser iense. E a flâmula é meio que essa coroação, assim, é algo físico, material, que representa que você passou pela escola, você concluiu essa fase da sua vida, mas o IE vai estar sempre com você. É uma transição, você se torna estudante como entrando para a glória de ser iense para sempre. E muitos ex-alunos, eles têm a flâmula como uma herança de família. Muitos que têm escritórios, a flâmula fica emoldurada nos escritórios. É como se fosse um porta-retrato da família e do lado fica a flâmula do IE. Tão representativa que ela é. Porque ela é ela é a representação física que fica com os alunos do tempo que eles passaram lá e de como isso foi um formador da identidade deles. Eu falei do touro também. O touro, ele é mais como se fosse um personagem. A gente encontrou várias camisetas de jogos. Eu não comentei, mas algo muito importante era as Olimpíadas Metodistas, existem outros colégios metodistas no Rio Grande do Sul, e a partir da década de 40, eles faziam todos os anos edições das Olimpíadas, que eram grandes jogos entre as escolas, e o touro estampava as camisetas dos estudantes, estampavam os bumbos da banda, do IE. Então o touro é como se fosse um personagem, ele está presente em várias coisas dos estudantes, vários materiais dos estudantes. Eu falei já da ideia de mente sã e corpo forte, e eu acho que eu vou comentar algo que achei, para mim, ficou muito evidente, assim. A flâmula ela é um símbolo muito físico, mas o hino da escola também tem muito carrega uma memória muito afetiva. O hino da escola, ele era cantado nos eventos da escola, nas Olimpíadas, nas assembleias que os estudantes tinham, ele era sempre cantado. E quando em março teve o baile dos 100 anos da escola, e estavam presentes muitos e muitos ex-alunos, no momento que foi tocado o hino, todos eles sabiam cantar e cantavam em alto e bom som. Então, mesmo alunos que se formaram na década de 50, passado tantos anos, tantas décadas, o hino era de cor e salteado. Então, acho que os símbolos do IE, eles representam não só símbolos oficiais, que quando você olha para aquele símbolo, é o IE, mas eles ajudaram a formar esse ideal de seriense, essa identidade. A gente pode pensar os alunos, os ienses, eles têm uma identidade. E essa identidade faz parte da memória individual deles e faz parte da memória da escola também. Acho que isso é muito, muito interessante. Esses símbolos, eles são muito afetivos.
como uma foto, a gente guarda uma foto e ela representa uma memória, representa algo, esses símbolos estão nesse mesmo patamar, que eles são fragmentos que lembram e evocam todo esse passado que os estudantes passaram na instituição e é mantido vivo até hoje, esse forte apelo sentimental aos símbolos. A gente vê que tem uma conexão muito forte entre o aluno e a escola, realmente. E isso é muito bonito, né? Tanto na abertura da exposição, estavam presentes muitos ex-alunos, e eu lembro de ver vários deles. Vocês montaram muito bem a exposição, ela ficou muito bonita, e eu conseguia ver no olhar dessas pessoas, quando elas olhavam para o símbolo na parede, a flâmula, como isso evocava e trazia à tona tantas memórias, tanta história. Acho que é um símbolo muito bom de... E teve uma senhora que realmente cantou o hino mesmo, né? Que tu comentou ali. Eles lembram. Sim. Sim. Eu lembro, ela olhou... Tinha alguns quadros de formatura na exposição e ela encontrou o dela e ela começou a cantar o hino da escola. É muito bonito isso, essa conexão. Bom, agora o nosso tempo está quase acabando, então se tu quiser falar um pouquinho sobre o livro, contar para nós como que foi a organização. O livro... Tu mostrou aí alguns pouquinhos. O livro... acho que nada melhor que finalizar qual que foi a ideia do livro. Que vocês podem, talvez, tudo isso que eu falei se transforma em ação, porque todas essas ideias dos estudantes, dos professores, da escola, elas não são apenas ideias, elas são ações. A ideia do livro, ela surge junto com a comissão do centenário do IE. Então, um grupo de ex-alunos da escola, eles começaram a se mobilizar e eles queriam que vários eventos marcassem o centenário da escola, como foi o baile dos 100 anos, mas que não fosse só isso, que existisse um livro para representar isso. Então, trazer as memórias, trazer as fotos, mas também trazer a parte de história. Então, essa comissão dos ex-alunos, a comissão dos 100 anos, é encabeçada pelo Dr. Pitan, pela professora Tânia Rezin, por várias tantas outras pessoas, que são inclusive personalidades na cidade. Eles convidaram meio que o Instituto Histórico de Passo Fundo, foi um intermediador, principalmente o Giovan, e então entrou como pesquisador para pesquisar no acervo do IE e também para digitalizar esse acervo da escola, as fotos, fragmentos de jornais, alguns símbolos, algumas flâmulas, alguns que eles têm nesse acervo. Então, essa pesquisa em loco, ela foi feita por mim e pelo Roberto Bluzski, que ele é mestrando do PPGH, da UPF. Então, nós fizemos essa primeira entrada, a gente digitalizou, a gente fez uma listagem dos documentos e nisso iniciou a redação dos textos. Então, a parte mais histórica, ela ficou a cargo minha, do Roberto, do Giovan, do Augusto Guedes, que também não sei se ele já é mestre, mas ou era mestrando do PPGH, que ele, inclusive, ele é um estudioso de religiões e ele auxiliou nessa parte de compreender o metodismo e ele também foi ex-aluno da escola. Então, a gente ficou com essa parte mais histórica. E eu não vou citar nomes, porque são muitos, para também não esquecer de ninguém. Sim. Mas vários ex-alunos, eles contribuíram. Então, com seus relatos de memória sobre a escola. E também escrevendo alguma coisa sobre a festa do Dia das Mães, os clubes, os grupos de escoteiros. Então, foi um trabalho conjunto, assim. Acho que foi muito interessante. Acho que a gente conseguiu muito bem essa parte, deixar investigação histórica com rigor, mas também trazer a memória, os relatos,
tudo isso, vários alunos, ex-alunos, eles mandaram as fotos dos seus acervos pessoais e assim a gente compôs o livro. Que é muito interessante isso, porque, de certa forma, tudo que a gente escreveu no livro era meio que colocado em ação, porque os ex-alunos queriam manter tão forte, queriam ressaltar a trajetória da escola, queriam manter vivos os símbolos, e que isso fosse uma memória também afetiva, e eles entraram em ação, enfim, louvando os seus ideais que eles aprenderam na escola. Acho que é muito, o livro é muito bonito nesse sentido, assim, acho que tem um pouco de tudo. Bem legal, então. E se alguém quiser adquirir o livro, como que funciona? Essa parte, vou dizer que eu não sei muito bem, porque o lançamento do livro ele aconteceu uma semana antes dos decretos sobre a pandemia aqui em Passo Fundo. Vocês podem talvez acessar a página Acervos no Instagram, que foi a editora do livro. Lá vai sendo publicado, então? Oi? Lá vai sendo publicado alguma coisa? Ou se alguém então quiser... na escola. Alguns livros iam ser vendidos na escola. Mas eu já não... Acho que o mais certo, se alguém quiser adquirir o livro, ligar para a secretaria da escola, do IE. Eles têm alguns exemplares lá. Só não sei como está funcionando agora, assim. Mas... agora por causa da pandemia fica mais tudo se complicado, complicou. né? Mas acho que o caminho mais certo é pela secretaria da escola, do IE. Porque parte da venda dos livros, ela vai se ajudar. O prédio Texas, ele é um prédio tombado. É um prédio tombado pela lei de Passo Fundo. Então, eles têm o objetivo de fazer uma restauração do prédio. Então, parte da verba do livro, ela vai ter esse fim. Olha que legal. Não comentei, tanto a igreja metodista aqui na avenida, no centro, quanto o prédio Texas, no Boqueirão, eles são 2 prédios tombados pelo município de Passo Fundo. Isso é bem interessante também, né? Sim. Inclusive, foi um ex-aluno do IE que fez vereador que propôs o tombamento. Tudo está interconectado. Acho que o legal de estudar uma instituição é perceber como ela não está limitada a ela mesma, e como as pessoas que fazem parte dela fazem parte da comunidade. Que uma coisa influencia a outra. História local é isso. Realmente. Seria isso, então? Sim. Acho que o nosso tempo está Faltam acabando. 2 minutos. Conseguimos certinho. Ah, que bom. Então, muito obrigada, Bruna. Quem quiser ver um pouquinho mais da exposição também, tem um vídeo aqui no nosso Instagram, que a gente mostra um pouquinho da exposição daí. Sim. Eu queria agradecer muito a vocês do museu. Não é o primeiro contato que a gente tem juntos. Vocês sempre foram muito, muito legais comigo. Muito obrigada pelo convite, poder falar um pouco da nossa pesquisa, nossa trajetória, que é uma pesquisa em grupo, por mais que eu esteja aqui falando hoje, mas ela é feita por muitas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade. E pessoal que não viu os vídeos da exposição, vejam. Infelizmente, ela acabou não ficando aberta por situações, enfim, tempos loucos que estamos vivendo, mas é uma exposição muito bonita. A semana do centenário da escola foi a semana de 15 de março de 2020. Ela foi marcada por muitas comemorações e a exposição foi brilhante. Assim. Acho que vocês conseguiram montá-la. Representa muito bem, muito do espírito iense e da história da escola também. Então, muito obrigada. Obrigada também a quem está assistindo. A gente que te agradece. Quem não teve a oportunidade de ir lá conhecer, aprendeu bastante. Obrigada, espero que sim. Desculpe qualquer coisa, qualquer nervosismo. Sou nova nessa série de live. Imagina.